A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na sua santa palavra. Hoje eu convido você a estar juntamente comigo, meditando em alguns versículos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 6 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento maravilhoso, eu lhe peço sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, te louvamos e bendizemos. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais essa noite de meditação na palavra do Senhor. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de nos ajudar aí deixando o seu like e também compartilhando com os seus amigos. E que Deus lhe abençoe. Hoje, então, nós temos aqui essa palavra grandiosa para a nossa reflexão. Temos por hábito, meus irmãos, temos por costume, não generalizando, é claro, mas a grande maioria das pessoas tem por hábito buscar a Deus para pedir alguma coisa, para clamar por alguma necessidade, por algum milagre que está precisando. Mas são poucos aqueles que buscam a Deus para adorá-lo. E aqui, através dessa passagem bíblica, dessa situação que ocorreu ali naquele tempo, naquele jantar, em Betânia, onde então uma mulher sabia que verdadeiramente o que a gente deve fazer como primícia, o que a gente deve entregar como primícia ao nosso Deus é a nossa adoração. E depois sim, a gente pede, a gente clama, mas em primeiro lugar, precisamos renunciar a nós mesmos, conforme Jesus disse, que para segui-lo, teria que renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e aí sim segui-lo. Essa mulher entendeu que, em primeiro lugar, nós devemos adorar ao nosso Deus. Aleluias! E aqui ela então abriu mão de repente, pedir algo ao Senhor, pedir um milagre ao Senhor. Ela abriu mão da sua própria vontade para poder adorar o Mestre, porque ela sabia que somente Ele era digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Então ela pegou aquilo que ela tinha de mais caro, aquilo que ela tinha, aliás, eu entendo que era o seu ganho, o seu ganha-pão ali,
e ela não se importou com isso. Ela derramou sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus, quando ele estava sentado à mesa. E eu fico imaginando a perplexidade, né, das outras pessoas, todo mundo olhando, né, e não acreditando. Tanto é que os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Os discípulos entenderam aquele ato maravilhoso daquela mulher como um desperdício. E aí eles falaram: pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Aleluias. A nossa vida, irmãos, ela não se resume em apenas nós termos fé, mas ela se resume em nós termos fé e a obra junto. Se não me engano, foi ontem no devocional ou na meditação da noite que a gente meditou em Tiago, né, sobre aquela passagem que fala que a fé sem obras, ela é morta. Essa mulher aqui, ela colocou em ação a sua fé. Ela cria que Jesus era o Salvador. Ela cria que Jesus era o Senhor, o Filho de Deus enviado. E ela então colocou em ação essa fé. Aleluias, abrindo mão de algo material para poder adorar o Senhor. E aqui, olha, Jesus então reconhece essa mulher como uma mulher que fez uma boa ação para com ele. E aí ele continuou dizendo: porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Então Jesus viu que aquela mulher, ali no meio de tantas pessoas, tinha sido a única que verdadeiramente tinha entendido a obra de Deus, tinha entendido quem era o Senhor Jesus. Aleluias! E ele então diz que aquela mulher fez uma boa ação para com ele. No versículo 12 diz assim: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento, né? Jesus disse, aleluias, né, que aquele ato daquela mulher era a preparação do corpo dele para o seu sepultamento, porque era um costume daquela época. E aquela mulher, então, crendo, sabendo, né, de tudo que viria pela frente com o nosso Senhor, ela já o preparou ali, olha, derramando, né, aquele unguento tão caro sobre ele, porque ela entendia que ele era maior que tudo, que ele merecia o melhor dela. E aí Jesus então fala no versículo 13: em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Glórias a Deus. E aí, irmãos, 2000 e tantos anos após, nós estamos aqui, o quê? Aprendendo sobre aquela mulher, lendo a história daquela mulher, conforme Jesus disse, que onde quer que esse evangelho fosse pregado em todo o mundo, também seria referido o que ela fez para a memória sua. Olha o valor que o nosso Senhor deu àquela atitude daquela mulher. Aleluias. Então, a palavra de Deus para nós nessa noite é: qual o valor que você e eu temos dado ao nosso Senhor? Qual o valor que nós temos dado à obra de Deus? Será que Deus para nós é somente para a gente pedir alguma coisa? É somente para Ele fazer algo por nós? Ou será que nós teríamos que fazer como essa mulher, não olhando o sacrifício, não olhando o que os outros iriam dizer, mas entregando o que ela tinha de melhor para o Senhor? Então, meus irmãos,
Que fique essa reflexão para o nosso coração nessa noite, que nós possamos buscar ao nosso Deus, aleluias, entregando para Ele o nosso melhor, antes de qualquer coisa. Depois a gente deve pedir, a gente pode pedir, conforme a palavra de Deus mesmo fala, né, para nós orarmos sem cessar. Mas antes, vamos entregar o nosso melhor para o Senhor. Vamos fazer uma reflexão e decidir o que nós temos de melhor para entregar ao nosso Mestre, ao nosso Senhor. Amém? Fique com essa palavra de vitória para o seu coração, fique com essa reflexão e que você possa colocar em prática tudo isso que Deus está falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. E nesse momento eu convido você a estar juntamente comigo fazendo a oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Pai, pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigada por cada livramento, por cada providência tomada a nosso favor. Muito obrigada, Pai. Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, por não o adorarmos como deveríamos adorá-lo. Que o Senhor possa, meu Deus, transformar o nosso coração a cada dia e a gente compreenda, assim como aquela mulher compreendeu o que é ser um verdadeiro adorador. Pai, muito obrigada por tudo. Nessa noite eu entrego em tuas mãos a vida de cada ouvinte, a vida de cada pessoa que está aí do outro lado, confiando no Senhor para operar o milagre nas suas vidas. Pai querido, peço-te também por aqueles que se encontram num leito de dor nessa hora, aqueles que se encontram desenganados pela medicina, que o Senhor possa consolar cada coração e que o Senhor possa operar milagres, Pai, nessa noite, para a glória do teu santo nome. Abençoe aqueles também que se encontram, meu Deus, caídos nas ruas, que se encontram nos orfanatos, asilos, prisões, que o Senhor liberte almas, Pai, que o Senhor salve almas nessa noite. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Entrego mais uma vez a minha vida em tuas mãos, pedindo a sua bênção, a sua proteção sobre mim, que o Senhor me fortaleça em ti, para que eu possa continuar essa obra, Pai, que o Senhor me designou a fazer. Muito obrigada, Senhor. Abençoe a todos os meus irmãos que estão aí do outro lado comigo. Abençoe, meu Pai, esse canal. Faça com que esse canal possa prosperar e mais vidas serem alcançadas pelo poder do Evangelho. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.